Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando da fé administrada pelo Genival Xavier, está no ar. Cristão, Índia, para todo o Brasil, Portugal, Lisboa. Você que me ouve neste momento agora, seja bem-vindo ao canal, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Você aí da África, da Palestina, você aí de Israel, onde está esses aflitos de guerra, permaneça firme com Jesus, porque Deus está lá, Ele está com vocês. Hoje nós vamos falar de fé. Você que me ouve, peço que vocês ativem o sininho, a opção todas. Todo vídeo que eu gravar, o YouTube vai divulgar em tempo real para vocês. É só falar Genival Xavier, se inscrever no canal e ativar. Todo vídeo que eu gravo já vai receber a notificação aí no seu aparelho. Pois bem, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, falando sobre a fé. Você, minha amiga, se você tem a Bíblia, abra aí sua Bíblia, Hebreus 10 e versículo 1, e se acompanha comigo. Vamos ler o que está escrito no texto sagrado. E é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Você vê, a fé é coisa que você não vê, mas você tem a certeza que está no teu coração. Você tem a certeza, a convicção que você vai conseguir e você vai vencer, porque você crê na palavra de Deus. Está escrito no livro de Tiago que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o versículo 2, capítulo 11 de Hebreus. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Veja o versículo 3, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, meu amigo, tudo foi feito pela palavra de Deus. Você sabe que Jesus Cristo, Deus, Ele é Espírito, né? Ele é Espírito e verdade. Ele criou o mundo na palavra. Tudo, Ele disse, haja luz, houve luz. E Ele dividiu as águas, meu amigo e minha amiga, porque o verbo estava sobre Ele e o verbo era Deus. Antes de haver mundo, o Espírito Santo de Deus, Ele já bailava sobre as águas. A Bíblia fala sobre isso, em Gênesis. Então, meu amigo e minha amiga, creia, nunca se desesperem. Creia, tenha fé. Você tem na fé, você vence tudo. A fé é a sua arma, a sua armadura. Uma pessoa sem fé não chega em lugar nenhum. Veja o que está escrito, versículo 4 e capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, quando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de muito ainda fala. Vamos ver o versículo 5 e capítulo 11 de Hebreus. Então, meu amigo e minha amiga que me ouve neste momento, creia somente. Você tem que ter uma fé. Se você não tiver fé, você não chega em lugar nenhum. Se acabar a fé do ser humano, acabou o homem, né? Tudo você conquista pela fé. O que você tem, a fé prospera, é tudo pela fé. Se sair a fé do ser humano, acabou-se o homem. Capítulo 5 e versículo 11 de Hebreus. Pela fé, e no que foi transdado para não ver o monte
para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Veja, meu amigo e minha amiga, sem fé, um homem não chega em lugar nenhum. Você que está aí do outro lado, que me ouve. Você, Maria, você, Pedrinho. Ei, André, você que está aí do outro lado. Creia que Jesus é contigo. João, Maria, Pedrinho, creia que Deus está contigo, tá? Pela fé você vence tudo. Veja o que está escrito, capítulo 11 de Hebreu, no texto sagrado. E versículo 6. Se você tem a Bíblia aí, acompanha comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Você é galardoado daquele que o busca. Quando você busca o Senhor Jesus, você passa a ser uma pessoa galardoada por Deus. Então, meu amigo e minha amiga, nunca desista. Sempre vá atrás dos seus objetivos, porque Deus está contigo. Não desista dos seus propósitos, porque Ele está contigo. Jamais desista da sua fé. Veja que está escrito, tudo é possível ao que crê. Veja que está escrito em Hebreus 11 e versículo 7. Pela fé, Noé divinamente avisando nas coisas que ainda não se vê. Temeu e para salvação da sua família. Ele para a salvação da sua família. Noé, ele creu pela fé. Ele fez a arca. E ele cria que Deus ia salvar a família dele. Ele fez a arca e pôs a família dentro e todos foram salvos, a Bíblia fala. Veja o versículo 7. Veja o que está escrito. Meu amigo, o que está escrito aqui no 7. Sua família parou. A arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja, sempre fala da fé. Ele fez a arca crendo que Jesus estava com ele, pela fé. E ele cria que Deus ia salvar a família dele. Você que me ouve agora neste momento, meu amigo e minha amiga, nunca desista da sua fé, que você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, você consegue tudo. Veja o versículo 8, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem herança, ele não saiu sem saber para onde ia, mas dentro dele tinha uma fé.
E ele cria na palavra de Deus. Deus falou, vai para onde eu te ordenar. E assim ele fez. Vamos para o 9, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, habitou na terra da promessa, como é em terra alheia, murmurando em cabanos com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Isaac e Jacó eram herdeiros com ele da mesma promessa. Você, meu amigo, que me ouve agora, neste momento, no Brasil e no mundo, aí na Palestina, na África, Afeganistão, o muçulmano na Rússia, você que me ouve agora aí, não desista. Creia que Deus está contigo. Você aí de Portugal, aí de Lisboa, só existe um Salvador abaixo do sol. É o Senhor Jesus. Esse é o que te dá a salvação. Além dele não há outro. Veja que está escrito Hebreus 11, capítulo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice é construtor e Deus. Construtor é Deus. Construtor é Deus, corrigindo. Vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 11 de Hebreus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude, a de conceber e deu à luz, já fora da idade. Abraão, na época, ele disse que ele estava com 80 anos, mas o anjo se apresentou sobre ela e falou que Abraão ia ter um filho dele, do sangue dele, que ele tinha um filho, mas era de Agar, um filho da escrava, mas o anjo falou para ele que ele ia ter um filho do sangue dele, o herdeiro. Veja, porquanto teve por fiel aquele que olhou, tinha prometido. Vamos para o versículo 12, capítulo 11 de Hebreus. Você que está acompanhando aí, acompanha, por favor. Pelo que também de esse já amortecido descendência, tanto em multidão, como as estrelas do céu, e como a eria inumerava as estrelas, que ninguém conta as estrelas. E Deus mandou que ele contasse as estrelas. Era a herança dele que Deus ia dar. E ele não conseguia contar, porque Deus as coisas de Deus é infinito. E que está na presença do mar. Presença do mar. Veja o versículo 13, capítulo 11 de Hebreus. Todos estes morrerão na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe,
crido e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e perinos, corrigindo aqui, meu irmão, perinos na terra. Perinos na terra. Então Abraão, ele não alcançou a promessa. Você, meu amigo que me ouve. O povo se murmuraram. E ele não alcançou a promessa. Quem alcançou a promessa foi Josué. Depois ele passou para Josué. Veja que está escrito. Veja o que está escrito, versículo 15, capítulo 11 de Hebreu. E se na verdade se lembrasse daquele de onde haviam saído, teria aproximades de tornar. Veja o versículo 16, capítulo 11 de Hebreus. Mas agora desejam uma melhor. Isto é a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Veja, Jesus não se envergonhará deles, porque já preparou uma cidade para eles. Aqueles que buscam o Senhor Jesus, tem coisas grandes que Deus tem preparado. Veja o versículo 17, capítulo 11 de Hebreu. Aqui que você está com a Bíblia aberta, vai acompanhar aí, por favor, meu querido. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu unigênito. Veja o versículo 18 e capítulo 11 de Hebreu. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos montes. O ressuscitará e ressuscita. Veja o versículo 19, capítulo 11 de Hebreu. E daí também em figura, ele é o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e saiu no tocante às coisas futuras. Meu amigo e minha amiga, vamos parando por aqui. Você que me ouve, meu amigo e minha amiga, neste momento. Não temas, porque Deus é contigo. Pela fé, você é mais do que vencedor. Você vence. Nunca desista da sua fé. Porque Deus está contigo. Tudo é possível ao que crê. Não desista do seu sonho. Busca, que você vai conseguir. Aquele fala, não, vou conseguir, você consegue. Porque Jesus disse, tudo é possível
ao que crê. Meu amigo e minha amiga, muito boa tarde. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Vou fazer uma oração para que Deus venha honrar vocês. Senhor Deus e o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro diante da sua presença neste momento. Senhor, vai de encontros a Ele, meu Pai, erguendo a fé de cada um neste momento, meu Deus. Que muitos, meu Deus, a fé está baixa, mas o Senhor pode aumentar a fé deles, como Deus orou para Pedro. Então, meu Deus, toca no coração dele, ergue a fé deles. Eu oro por cada um deles no nome do Senhor Jesus. Ilumina e abençoa eles, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Se tem algum espírito impedindo a fé deles, seja repreendido agora. Em nome de Jesus, saia. Que todos os sonhos sejam realizados. Porque a Bíblia fala que a salvação é pela fé. Sem fé, você não é salvo. Meu Deus, eu abençoo a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até lá. Muito boa tarde. Que Deus ilumine vocês abundantemente. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
a chama arder nesse povo, começando